amigos da TV Jornal da Cidade, programa Palavra de Fé. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a violência contra o idoso. A violência contra o idoso no nosso país está aumentando cada vez mais. O idoso é violentado na sua dignidade e nos seus direitos. O idoso é então violentado nos seus direitos à saúde, à educação, à moradia, a um salário digno. E sempre estamos vendo na televisão pessoas inescrupulosas que violam o direito dos idosos. Os idosos são para nós um arquivo de conhecimento. São pessoas de uma sabedoria ímpar e que os jovens precisam aprender com os idosos. Porque os jovens de hoje serão os velhos de amanhã. Nascer, crescer, viver, envelhecer, morrer, são os ciclos da vida e todo mundo passa. Alguns morrem muito jovens. No cemitério você encontra muitas covas de jovens que morrem por causa da droga, da violência, por causa de acidente e assim por diante. Então a violência contra o idoso no nosso país é preciso ser combatida cada vez mais. As políticas públicas nem sempre correspondem às necessidades básicas da pessoa idosa. Muitas cidades no Brasil, os idosos não têm acesso nas ruas, porque são cheias de buraco, com dificuldade para os idosos andarem. A pessoa idosa merece o nosso respeito, que são pessoas de uma experiência de vida tão grande e que contribuíram para o progresso e desenvolvimento do Brasil. Mesmo aqueles idosos que recebem o benefício continuado por idade, eles contribuíram para o progresso do Brasil. Pais e mães que têm filhos ou tiveram os filhos são doutores, são médicos, são engenheiros, são políticos e contribuem para o progresso do país através das pessoas idosas. E quando você vê alguém agredir uma pessoa idosa, tome a frente. Porque às vezes a pessoa é tão idosa que não tem nem força para falar. Às vezes é comum você entrar num ônibus, tem gente jovem lá sentada, entra uma pessoa idosa e ninguém tem coragem de oferecer o banco. Algumas pessoas oferecem. Por isso que há nos ônibus assentos preferenciais. Então você precisa também dar valor à pessoa idosa. O certo é a família cuidar de seus idosos. Mas há famílias que colocam os idosos em casas de idosos, lar de idosos, residência da terceira idade, cidade geriátrica. A variedade de nomes, mas a finalidade é a mesma. Então você que tem uma pessoa idosa em casa, cuide do idoso até o fim da vida, para ele se sentir valorizado pela família. E nós precisamos do idoso, não é só quando ele era mais jovem, que fazia tudo por nós, não. Nós precisamos também de ter um velhinho idoso em casa, para você conversar com ele e aprender como é a vida. A vida não é como nós queremos, é como ela é de fato, é como ela acontece no dia a dia e é como Deus quer, porque tudo vem de Deus. Então respeite a pessoa idosa. Ame a pessoa idosa. Quando ver alguém maltratando o idoso, tome a frente. Você que é mais jovem, tome a frente. Combata a violência contra os idosos. E nossas autoridades, federal, estadual e municipal, devem ficar atentos para que os idosos vivam com dignidade, para que os idosos vivam com respeito. Nós temos a obrigação de respeitar a pessoa idosa, a pessoa de 70, 80, 90 anos, até de 100 anos, né? E você sabe que a população brasileira está se tornando uma população envelhecida. O número de jovens, com esse controle da natalidade, o número de jovens, a tendência é diminuir cada vez mais. Jovens de 16 anos serão os velhos da manhã. E tudo isso é uma grande realidade. E os nossos idosos, eles precisam de gesto de carinho, de gesto de amor,
Um dia desse aqui em Palmas, eu fui visitar uma senhora idosa de 90 anos, achei tão bonito, ela sentadinha e a filha dando a sopinha na boca dela. E ela tão feliz. É assim, os nossos idosos só precisam de uma coisa, de serem bem tratados pela família e por todos. Só precisam de uma coisa, que sejam tratados com respeito, com dignidade, com amor, com carinho. E aí, a família é uma parte muito importante na vida do idoso, porque ele se dedicou à família com tanto amor, com tanto carinho, trabalhou, vai deixar bens, heranças para a família. E às vezes tem filho que nem se preocupa com o pai e com a mãe. Isso é um absurdo. Isso é uma falta de reconhecimento. Tem que valorizar a pessoa idosa que está em casa, se precisar dar banho, um perfumezinho, cuidar bem, alimentação. E depois, a pessoa idosa pode transmitir para você tanta coisa boa das experiências que elas têm, né, da vida que elas tiveram, como doação, contribuindo para o progresso do país, contribuindo para o nosso Brasil crescer. E assim, nós tenhamos esta coragem e esta ousadia no bom sentido de cuidar dos nossos idosos. Mesmo você que tem alguém da família numa casa de abrigo, casa do idoso, vá lá sempre. Não deixe seu pai e sua mãe lá abandonados, não, que é a casa que a família abandona só quer saber do dinheiro dos pais, da aposentadoria. Mas não é por aí. Deus que vê tudo, Deus que sabe de tudo, saberá julgar você na hora certa e no momento certo. Lembre-se que a justiça divina é igual para todos. A justiça divina tem o mesmo peso e a mesma medida. E aí nós precisamos de fazer a nossa parte, de fazer com que a sociedade respeite sempre mais a pessoa idosa, de fazer com que a sociedade dê ao idoso na sociedade o lugar que ele merece. E que as políticas públicas melhorem sempre mais. Às vezes o acesso ao idoso é muito difícil, determinadas repartições, que o acesso é muito difícil, é como para a pessoa de cadeirante, às vezes não tem nem rampa para a pessoa subir e ter acesso à empresa onde a pessoa vai. Mas tudo isso tem que melhorar, isso não melhora de uma hora para outra, mas através de políticas públicas eficientes, voltadas para o idoso, isso com certeza já está mudando um pouco, muito pouco, mas está mudando. Mas nós precisamos de valorizar aquele e aquela que foram sinais da presença de Deus na nossa vida. Nós precisamos de valorizar aquelas pessoas que de uma maneira ou de outra marcaram a nossa vida, marcaram a nossa existência e que nós não podemos esquecer dessas pessoas nunca. Temos que amá-las, não maltratá-las. Temos que demonstrar carinho por elas, para elas e com elas. Não distanciar a nossa vida. Então que Deus, nosso Senhor, abençoe cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.